Geis é formada em fisioterapia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é mestre em neurociências pelo programa de pós-graduação em neurociências, a PGNeuro da UFRN, doutora em neurociências, e ela fez um período de doutorado sanduíche na Universidade de Toronto, no Canadá. Ela é instrutora Mindfulness, certificada pelo Centro Brasileiro de Mindfulness para a Promoção da Saúde, pela Universidade Federal de São Paulo. E atualmente é pós-doutorando no Laboratório de Neuroendocrinologia Comportamental, no Instituto do Cérebro, no UFRN, onde estuda os efeitos da prática de meditação na resposta ao estresse. Então, passando agora a palavra para a Geise. Olá, Olá. Boa tarde, muito obrigada. Muito obrigada pela introdução, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E deixa eu ver se vocês conseguem ver a minha tela. Confirma para mim se vocês conseguem ver. Pronto, apareceu. Beleza. Bom, a gente vai conversar um pouco, né, depois dessa aula sensacional do professor Sérgio, a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade e como é que a nossa respiração pode nos ajudar a reduzir um pouco essa ansiedade que a gente tem, né, durante a vida. E, primeiramente, eu queria trazer algumas imagens e eu queria que vocês respondessem para mim aqui no chat o que vocês sentem ao ver essas imagens. Então, essa primeira imagem aqui, que a gente tem uma pessoa escrevendo, ou talvez fazendo uma prova, o que chega para vocês? Como é que vocês se sentem ao ver essa imagem? Fala aqui no chat que a gente vai interagindo ao longo dessa conversa. Meta, estudos. Estudo, cansaço, ansiedade, nervoso, preguiça, né? Que mais? Me sinto relaxada, olha, cansada. Desespero, estresse, nervosismo, concentração. Boa. E essa imagem aqui? O que vocês sentem ao ver essa imagem aqui? Essa imagem que traz essa mulher olhando o computador, que ela tá aí mordendo esse lápis, tá nervosa, sentiu arrepios, nervosismo, estresse, espanto, desespero, preocupação, raiva. Muitos de nós vivemos isso, né, agora com esse ensino à distância, com tanta prova, com tanta coisa acontecendo. Preocupação, agonia, raiva. E muitas vezes a gente começa a sentir algumas sensações no corpo, junto também com uma quantidade de pensamentos que parecem não diminuir nunca. A gente começa a experienciar, né, se jogar lá para o futuro, imaginando o que vai acontecer na prova, será que o professor Rafael vai corrigir minha prova direitinho, será que eu vou passar de ano? E a gente fica pensando em várias hipóteses, fica visualizando situações no futuro, e geralmente a gente traz um final muito ruim, e a gente chama isso, né, na neurociência cognitiva e afetiva de catastrofização, é como se eu visualizasse sempre o pior do que vai acontecer. E muitas vezes, diante de testes, diante de momentos de estresse, de ansiedade, a gente começa, né, a catastrofizar mais, a gente começa a trazer, né, mais situações negativas, como se essas situações elas fossem realmente reais. E aí a gente começa a sentir mais ansiedade. E aí eu queria trazer para vocês alguns sinais e sintomas que a gente tem quando a gente sente ansiedade. Muitas vezes a gente tem, né, como esse desenho aqui mostra, várias caixinhas significando vários pensamentos, fica pensando muito o tempo inteiro. Alguém se identifica aqui de ter muitos pensamentos a ponto de não conseguir se concentrar para estudar para a prova, por exemplo? Ou quando está tentando se concentrar para estudar, vai mexer no celular, vai fazer uma outra coisa que parece ser mais interessante do que o estudo, né? Então, na verdade, no processo de ansiedade, a gente tem alguns sinais, como, por exemplo, pensar demais, a gente começa a evitar fazer algumas coisas que, de certa forma, não nos trazem prazer, né? Onde a gente não gosta de fazer, então a gente vai evitando fazer isso.
a gente tem uma transpiração maior, né? Tem uma sudorese, começa a suar muito pelas mãos. A gente começa a ter dor na barriga, dor no estômago, gastrite. Mesmo novinho a gente já começa a ter isso. Né? A gente começa também a ter uma preocupação constante, que às vezes a gente sente uma falta de ar. A respiração, ela começa a ficar mais ofegante, a gente começa a ter dificuldades para respirar. A respiração está super superficial. A gente também pode ter dor de cabeça, pode sentir o coração mais acelerado, pode ter dificuldade de dormir e também ter problemas de memória, de aprendizado, né? O que a gente faz? E geralmente a gente tem algumas estratégias para poder lidar com a ansiedade. Algumas pessoas, né, buscam fazer atividade física, vai lá correr, vai lá jogar um pouco, isso ajuda na redução de ansiedade. Outras pessoas acabam descontando nos outros, grita em casa, grita com todo mundo, isso é uma forma de deixar, né, de dar vazão à ansiedade também. Outras pessoas começam a buscar açúcar, doce, vai lá pro brigadeiro, né, e outras pessoas começam a buscar álcool também. Se sente mais estressado, se sente mais ansioso e começa a buscar essas alternativas como forma de cuidar dessa ansiedade. Algumas estratégias que a gente usa, como atividade física, por exemplo, elas são benéficas, né? Elas trazem mais benefícios para o nosso corpo, para a nossa saúde. Outras, como o consumo de açúcar e o consumo de álcool, nem tanto assim. Então, a gente começa a buscar, por exemplo, no doce, né? Estou me sentindo estressado, estou me sentindo ansioso, vou comer um brigadeiro, vou comer um bolo de chocolate, porque em termos de neurociência, de neurofisiologia, a gente vai ter uma ativação de áreas cerebrais que vai fazer com que a gente tenha a sensação de recompensa. Então, a gente se sente um pouco melhor. Só que a gente não resolveu o problema da ansiedade. A gente não resolveu o problema do estresse. Na verdade, a gente mascarou aquilo ali. E aí, a gente começa a aprender. Como é que a gente aprende, né? A gente vai entrando em contato com alguma experiência. E aí, a gente tem dois tipos de comportamento que acontecem. Ou a gente se sente recompensado ou a gente é punido. Então, se o que a gente está fazendo está nos trazendo uma sensação de recompensa, como, por exemplo, estou estressado, vou comer um doce, me sinto melhor, isso é como se fosse uma recompensa, e aí eu memorizo que toda vez que eu me sentir mais estressado ou ansioso, eu posso ir buscar um doce, e aí eu vou me sentir melhor. E aí eu vou repetindo isso, e isso vai virando um vício. E isso, a longo prazo, vai fazendo com que o nosso corpo, ele passe por adaptações e a gente pode adoecer mais facilmente, né? Diabetes, problemas de pressão arterial, estão aí mostrando, né? Obesidade, que estão aí acontecendo com grande parte da população, então a gente vai adoecendo mais facilmente. Ou a gente vai buscar, por exemplo, álcool, vai beber alguma coisa, né? E eu vejo cada vez mais cedo as pessoas entrando em contato com álcool cada vez mais cedo como uma forma de fugir dessas emoções, de fugir do que a gente está sentindo. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é uma possibilidade da gente se comportar como um detetive, ou como um cientista da própria experiência. De se colocar observando o corpo, observando a mente, para ver quais são as características que a gente tem quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado, né? Alguns de vocês aqui sentem ansiedade? Coloca aqui no chat para mim, vocês se sentem ansiosos? E o que vocês fazem quando vocês se sentem mais ansiosos? Conta aqui para mim. Vocês buscam doce? Vocês fazem o quê? Vai fazer atividade física? Vocês sentem ansiedade? Sim, sim, sim. A Natália come 5 pães com margarina, olha só. A gordura depois vai... A gordura não, né? O carboidrato vai se tornar açúcar, e aí a gente se sente, de certa forma, recompensado também. Com certeza, como doce. Dormir é uma das formas de comportamento, né? Para meio que fugir desse estresse, dessa ansiedade, a gente dorme. Faz atividade física, respira profundamente, treino, ouço música, né? Música é uma ótima ferramenta que ajuda a gente a permanecer mais calmo, dependendo da música também, né? Tento relaxar. Tenho ansiedade crônica, choro até dormir, na verdade, danço. Né? Então, a gente vê que tem pessoas com diferentes estratégias. Algumas pessoas param de comer, sim, isso é uma resposta esperada. Né? Na verdade, quando a gente está ansioso, está mais estressado, de certa forma, nosso sinal de fome é inibido.
Só que chega em um determinado tempo que a gente começa a buscar a comida como uma forma de se sentir bem. Então, não é que a gente sente fome. Não é uma fome física quando a gente está estressado e ansioso. É uma fome emocional. E essa fome emocional, ela é específica. Ela vai ser de alguma coisa, de pizza, né, gordura, de queijo, de doce, porque isso vai nos trazer uma sensação de satisfação, ou isso vai nos trazer uma sensação de acolhimento, que é o que acontece principalmente com a gordura. Né? E aí a gente vai repetindo esse ciclo, não necessariamente mais uma vez, porque eu tenho fome física, porque esse eixo está inibido, mas sim porque eu tenho fome emocional. Então, quando a gente está ansioso, né, é importante que a gente comece a identificar quais são os sinais. O que vocês sentem quando vocês estão ansiosos? Quais são as sensações físicas que surgem com a ansiedade? Escreve aqui para mim. Quando vocês estão mais ansiosos, como é que vocês sentem o corpo? Vocês sentem um aumento de batimento cardíaco? Vocês sentem a respiração mais acelerada? O que vocês sentem? Dor de cabeça? Anthony colocou dor de cabeça. Uhum. Falta de ar, palpitação, vazio, cansaço, uma agonia, né? Uhum. Taquicardia, o olho fica tremendo, uhum. Dor de cabeça, tremor no corpo, coração acelerado. Então veja, né, que esses sinais e esses sintomas que a gente tem quando a gente está mais ansioso, basicamente é uma resposta que a gente tem do nosso sistema nervoso autônomo. Né, a gente tem uma parte do nosso sistema nervoso autônomo que está responsável pela nossa preservação. Então, a gente precisa lutar ou a gente precisa fugir. E muitas vezes, né, para poder sobreviver e reproduzir. Então, a gente está aqui, quanto espécie, para a gente sobreviver, chegar na idade adulta, reproduzir. Né? Esse é o sucesso evolutivo. E aí, a gente tem esse sistema de resposta ao estresse que está presente e extremamente importante para que a gente se proteja dos predadores. O problema é que a gente está se colocando alerta o tempo inteiro. Então, a gente está sentindo essa falta de ar porque o coração está mais acelerado, a respiração está mais curta, porque existe a ativação desse sistema nervoso simpático e a gente está meio que preparado para lutar ou para fugir. Isso acaba atrapalhando muitas coisas. Começa a atrapalhar no nosso estudo, começa a atrapalhar no nosso aprendizado, começa a atrapalhar no próprio sono, né? E tudo isso está relacionado. Então, quando vocês sentem essas sensações físicas de aperto, de agonia, né, de ficar mais agitado, vocês conseguem identificar o pensamento que está ali? O que vocês pensam quando vocês sentem mais ansiedade? Coloca aqui no chat para mim. Vocês conseguem tomar consciência disso agora? Será que tem algum pensamento presente, do tipo, tá, talvez um pensamento que traga uma informação de que vai dar errado? O que vocês... Incapacidade, negatividade, uhum. Traz o futuro, né, esse futuro que é tão incerto, e aí essa incerteza, e nós como seres que precisamos, de certa forma, ter uma ideia de controle, né, para que a gente possa sobreviver, a gente quer controlar as coisas, e aí quando a gente se joga muito para o futuro, a ideia é que a gente tenha uma previsão do que vai acontecer para que a gente consiga controlar. Então, esses pensamentos, né, de pensar no futuro, eles são muito presentes mesmo no quadro de ansiedade, quando a gente está mais estressado. Esses pensamentos mais negativos de fracasso, né, de incerteza, de incapacidade, que eu não vou conseguir dar conta, né, tem muito desânimo, tem uma fadiga aí também. Uhum. Então, esses pensamentos que trazem conteúdos negativos, né, esses conteúdos negativos que vêm através desses pensamentos também provocam outras emoções e sentimentos. E veja, quando a gente começa a pensar muito negativamente, ou começa a pensar que vai dar errado, o nosso corpo, ele começa a reagir como se já estivesse dando errado. Então, a gente começa, o nosso corpo, ele entende, a partir do que a gente visualiza, a partir do que a gente mentaliza, né, ele entende que aquilo está acontecendo. E aí a gente começa a passar por quadros, é como se a gente vivesse no futuro, sendo que a gente está no presente. Então, a gente acaba, né, sofrendo duplamente, triplamente com essa projeção para um outro momento. Então, quando a gente está assim, a gente tem as estratégias que vocês falaram aqui, né, já. Vocês podem buscar um doce, ou alguém vai fazer atividade física, alguém vai dormir. Então, a gente tem diferentes formas de lidar com essa ansiedade.
E essa imagem, o que ela representa para vocês? O que vocês veem com essa imagem aqui? Essa imagem que tem algumas folhinhas. O que vocês visualizam com essa imagem? O que vocês sentem com essa imagem? Estações, progressão, tempo, fases. Fases, tempo. Harmonia, tempo. E o que são essas fases, essas estações e esse tempo, essa mudança? O que isso quer dizer para a gente? Talvez a gente possa fazer uma reflexão de que tudo que a gente vive hoje é passageiro. Tudo que a gente vive hoje tem um ciclo, né? Esse ciclo que ele vai acontecer, mas daqui a pouco vai passar. Da mesma forma, quando a gente sente mais ansiedade, quando a gente sente mais estresse, a gente, quando está plenamente presente para sentir isso, e a gente não se apega a isso, a gente não entra num desespero de que aquilo ali vai ficar para sempre, daquele jeito. A gente entende que isso também passa. Então, esse é um dos princípios que a gente usa, né, na meditação, de compreender que cada momento ele é único, e esse momento, seja ele bom ou ruim, ele passa. Então, aqui a gente tem a representação das estações do ano, a folhinha que ela vai, né, desde o verão, e vai passando aí para o outono, vai mudando de cor, e a gente também vai modificando ao longo da vida. Ao longo do próprio dia, a gente tem mudanças. Às vezes a gente acorda super bem, às vezes a gente, no final do dia, está super mal. Ou até agora mesmo, 1 minuto atrás, talvez você estava se sentindo bem e de repente mudou. Então, tudo muda. Assim como quando você está numa crise de ansiedade, é importante observar, né, o que você está sentindo e como você está se relacionando com isso. Como é que você está lidando com essa falta de ar, com esses pensamentos que dizem que você não é capaz? E tentar modificar essa relação de modo a entender que aquilo também vai passar. Né? A Stephanie está falando que a meditação e yoga ajuda muito, e a gente vai falar de meditação já já. Entender, né, que as pessoas, e a gente também, estão fazendo o melhor que elas podem com as ferramentas que elas têm disponíveis no momento. E o que eu queria trazer aqui a reflexão é que quais ferramentas vocês têm hoje disponíveis, que vocês enxergam, que vocês têm disponíveis para lidar melhor com a ansiedade, para lidar melhor com o estresse. Né? Então, a gente tem 3 estados da mente. A gente tem um estado racional, digamos assim, um estado emocional e um estado sábio. Esse estado racional, que ele fala, o que a sua cabeça diz? É sempre esse lado mais racional, que é mais lógico, que é muito influenciado pelas regras, pela cultura, pelos valores que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E muitas vezes ele está mais presente, e a gente acaba ficando muito nele e esquecendo do lado emocional, e o emocional também é muito importante. Então, como seria possível acessar o nosso lado emocional, né? O que seu coração diz? Então, quando você está passando por alguma situação, talvez se questionar o que seu coração diz para você fazer, seja uma saída para você compreender melhor e achar o caminho do meio. E o caminho do meio, ou o equilíbrio que a gente está querendo encontrar, né, para viver uma vida mais equilibrada, esse caminho mais sábio, que é uma escolha que tem uma racionalidade, mas também que tem emoção. É uma escolha lógica que é possível ser feita e te fazer feliz de alguma forma. Né? Então, muitas vezes a gente acaba querendo atender muitas expectativas de outras pessoas, ou querendo fazer o que os outros estão fazendo só para se sentir parte de um determinado grupo. Só que às vezes isso não faz sentido para mim. Então, começar a se questionar também, né, o que eu sinto, o que eu estou sentindo? Será que eu realmente quero fazer isso? Né? E dar margem a esse comportamento que ele seja mais humano, né? Que é muito importante, a gente tem esquecido muito disso. Então, como é que a gente lida com emoções? Né? Essas emoções que surgem durante o dia, para que a gente comece a reconhecer o que é raiva, o que é ansiedade, o que é tristeza, o que é felicidade, a gente começa a listar as características dessas emoções. Se ficar muito difícil de falar como você está se sentindo agora, tenta pensar em emoções opostas, né? Então, listar emoções opostas e o que você faz para atingir tal estado. Então, se eu estou me sentindo triste, qual seria a emoção oposta da tristeza?
E o que que eu faço para me sentir, digamos, feliz, né? O que que eu faço que me faz feliz? E aí, quando eu reconheço o que que eu faço que me faz feliz, eu posso ver no meu dia, né, o que que eu estou fazendo para que eu consiga inserir mais atividades que me façam mais feliz, mais satisfeito. E muitas vezes isso é só, por exemplo, dar uma caminhada na rua. Muitas vezes é não ficar tanto tempo no celular. A gente está vivendo muito no celular e isso aqui faz com que a gente fique preso nesse mundo virtual. E começar a olhar mais, né, para a natureza, começar a se conectar melhor com os amigos, com a família. Isso pode ser, sim, uma fonte, né, de bem-estar e de felicidade. E também, uma forma de lidar com as emoções é entendendo o significado. Então, quando acontece alguma coisa, por exemplo, quando você leva um fora, ou quando você tira uma nota baixa na escola, né, ou quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, você colocar isso num contexto maior. Então, qual a importância disso, né, para a sua vida? Será que isso já aconteceu? Será que existe uma situação similar a essa? Será que você já levou fora? Será que você já tirou uma nota baixa? Será que você já teve esses sinais de ansiedade? Sim, já tive. Sim, já aconteceu isso. Tá, isso também passou, não passou? Passou. Como é que você agiu naquela situação e como é que você pode agir melhor nessa situação? Para lidar melhor com todos esses desafios que surgem, né? E entender o que te ajuda. Será que fazer uma oração ou rezar ajuda? Será que desenhar te ajuda? Será que fazer atividades de relaxamento, como yoga, meditação, te ajuda? Exercício físico, né? E também a comunicação. Então, a gente começar a perceber como é que a gente está se comunicando com a gente. Como é que a gente está se comunicando com o outro. Então, veja, quantos de vocês, né, quando está nesse momento de mais ansiedade, ou nesse momento de mais estresse, né, dizem que vocês começam a se contar essa história mentalmente de que eu não vou conseguir, que eu sou um fracasso, que eu sou estúpido, que eu sou burro, né? Muitos de vocês talvez se identifiquem com isso, com essa história que vai sendo contada. Vocês se identificam com isso, gente? Me contem aqui no chat. Se vocês se identificam com isso, comecem a perceber também como que vocês falam ou tratam, mesmo que mentalmente, outras pessoas. Às vezes, um caixa de supermercado, que é muito devagar, você fala, nossa, esse cara é estúpido, olha como ele é devagar. E já começa a falar mal da pessoa, sendo que a gente não olha para a pessoa como um ser humano. Talvez a gente possa começar a se comportar, a olhar para você mesmo e olhar para o outro, e ao invés de julgar tanto, começar a se colocar como um aprendiz e como um ajudante, de que, de certa forma, eu dizer para mim mesmo, o que eu posso fazer por mim hoje, diante desse pensamento que está me dizendo que eu não vou conseguir? Ou, diante de uma pessoa que eu me vejo julgando, o que eu posso fazer para melhorar o dia dessa pessoa, de alguma forma? E a gente muda a perspectiva. Então, as frases negativas que a gente diz para a gente, que a gente diz para o outro, a gente pode ir reformulando. E aí a gente vai reformulando e isso já vai trazendo mais sensação de bem-estar para a gente também, né? E saber que você pode mudar e o que você não pode. A gente tem uma certa mania de querer mudar tudo, né? De querer controlar tudo e as coisas têm que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo. E lembra daquelas folhinhas que tudo passa e que muitas vezes não está no nosso controle modificar algumas situações. O que eu posso modificar é a forma como eu me relaciono com isso. Por exemplo, redes sociais, né? Redes sociais é um negócio que está aqui e vai estar disponível o tempo inteiro. Então, eu não posso controlar o que acontece nas redes sociais, nem o que passa na televisão. O que eu posso controlar é o meu comportamento diante disso. Como é que eu uso o celular? Como é que eu uso o Instagram? Como é que eu uso o YouTube? Isso eu posso ter um mínimo de controle se eu tiver mais consciente, né? Senão a gente vai, por hábito, só entrando nesse processo de vício mesmo, né? De entrar no mundo virtual, de se encher de informações e no final tem até uma síndrome, né, nova, que é a síndrome do missing out, que é como se eu estivesse perdendo alguma coisa. Então, pelo fato de eu não estar conectado 24 horas por dia, as coisas estão acontecendo tão rapidamente que a gente muitas vezes acha que está perdendo o que está acontecendo no mundo, que vai ficar de fora. Isso em si já traz ansiedade,
né? Então, a gente tem que colocar limites, entender quais são os nossos limites e como é que a gente pode se relacionar melhor, né, com essas coisas que estão disponíveis. E muitas coisas que a gente vive, né, a gente, por exemplo, tenho que fazer uma prova. Daqui a pouco o professor Rafael vai colocar aí uma atividade que vai valer nota para vocês, né, e a gente tem que passar por determinadas coisas no nosso processo de formação educacional, por exemplo. Quem é que gosta de fazer prova? Ninguém gosta de fazer prova, né? Mas a gente precisa fazer prova, de certa forma, para poder chegar a um determinado lugar. Então, ir para a escola. Muita gente não gosta de ir para a escola, mas ir para a escola é necessário no nosso processo de formação. Então, você não precisa necessariamente gostar daquilo. Talvez você possa olhar para aquilo com um olhar diferente, mesmo que você não goste, mas de se perguntar, né? O que eu posso aprender com isso hoje? E ver que, a longo prazo, isso vai ser importante para você, né? Fazer essas atividades que o professor Rafael vai colocar para vocês, vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor sobre tudo isso que está sendo discutido aqui durante a Semana do Cérebro. Então, o que eu posso fazer para lidar melhor com a minha ansiedade, né? Exercício físico, muito importante. Quando eu coloco aqui fortalecimento, é a gente fortalecer os diversos aspectos da nossa vida. Né? Vocês não são só estudantes, vocês também são filhos, vocês também são irmãos, vocês também são primos, né? E vocês precisam lidar com esses diversos papéis. E muitas vezes esses papéis de filho, esses papéis de papel de irmão, papel de primo, muitas vezes até de pai e mãe, né, muito cedo, isso pode ser ansiogênico, a gente pode ter mais ansiedade por causa disso, né, para atender às expectativas e às responsabilidades desses papéis. Então, é muito importante que a gente fortaleça os vários aspectos da nossa vida. E a nossa saúde, ela é constituída de várias coisas, né, é como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com a minha família, como eu me relaciono com o meu corpo, como eu me relaciono com o alimento, né? Então, fazer exercício físico é muito importante, nem que seja correr na rua, caminhar. Ter uma boa noite de sono, se possível, né? Tentar dormir sempre no mesmo horário, ter uma rotina de sono é muito importante. Isso vai ajudar com que você se sinta mais descansado no dia seguinte e consiga se concentrar melhor, consiga lidar melhor com as emoções que surgem durante o dia. Né, atentar para a nutrição, então como é que eu estou me alimentando, se for possível olhar para isso, né, com mais cuidado, ter tempo para relaxar, porque vocês são estudantes, tem que dar conta de tanta coisa, mas vocês também precisam brincar, né, não é porque vocês não são mais crianças, vocês não brincam, todos nós brincamos, mesmo os adultos, né, precisa brincar, relaxar, jogar, ir para a praia, ouvir uma música, isso é importante. Conversar com si mesmo como se estivesse falando com um amigo. Esse crítico interno que a gente tem dentro da nossa cabeça, que está sempre dizendo coisas pra gente de que a gente não vai conseguir, que a gente é um fracasso, né? De que vai dar tudo errado, que não vou dar conta. Tenta começar a se tratar como se fosse um amigo. Quando você faz algo errado, ao invés de você se chamar de estúpido, se chamar de burro e ficar se martirizando, tenta se colocar na posição de melhor amigo. Sabe quando o seu melhor amigo faz alguma coisa errada, o que você faz? Geralmente a gente vai lá, abraça, não, vai ficar tudo bem, não foi tão ruim assim, né? Talvez se a gente começar a adquirir essa perspectiva, essa posição de ser nosso amigo também, de julgar menos, né, de estar mais presente pra a gente consiga ficar menos ansioso. Porque muitas vezes a nossa ansiedade começa a se agravar por causa do nosso próprio julgamento, de como a gente se trata. Aí a gente acha, muitas vezes, né, é com medo do julgamento do outro, o que é que o outro vai dizer, o que é que as pessoas vão pensar. Então, primeiramente, se você está ansioso com o que as pessoas vão pensar, ou está preocupado com esse julgamento do outro, internamente você está se julgando, você está se culpando, sabe? Então, é importante que a gente comece a olhar para a gente com esse olhar de mais amizade, de mais gentileza. E a respiração é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para lidar melhor com esses momentos de mais ansiedade, né? Então, sentir as sensações da respiração, isso pode fazer com que o seu sistema nervoso ele se acalme. Então, seu sistema de luta ou fuga, você percebe que não precisa estar tão alerta assim o tempo inteiro.
E quando a gente inspira e expira mais profundamente, de forma mais pausada, a gente tem uma redução da frequência cardíaca, né? A gente conscientemente, voluntariamente, porque eu quero fazer isso, eu aprofundo a minha respiração. Então, a falta de ar, ela começa a diminuir, a respiração acelerada, né, vai ficando pausada, as dores físicas, dor de cabeça, dor no ombro, dor nas costas, isso também pode ser reduzido através dessa respiração consciente. Então, assim sendo, eu queria convidá-los a fazer uma práticazinha de presença, para vocês sentirem o que é que eu estou falando aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando para mim. Então, bora lá. Para a gente fazer prática de meditação, gente, muita gente acha que meditar é parar de pensar, né? Mas não é parar de pensar. Na verdade, a nossa mente, ela vai produzir pensamentos. E como a gente lida com esses pensamentos, é que a gente começa a observar e a modificar a partir da prática de meditação. Então, muitas pessoas acham que meditar é dormir, né? Muitas pessoas acham que não conseguem meditar porque não conseguem deixar a mente em branco, esvaziar a mente, que é muito ansioso para meditar. Então, vamos desmistificar isso, né? A gente não precisa parar de pensar. Não precisa ficar com a mente em branco. Não precisa nem fechar os olhos se você não quiser. Mas eu vou fazer o convite para quem sentir a vontade aí em casa, fechar um pouquinho os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente entra em contato com o nosso corpo de forma mais consciente. A gente diminui a quantidade de informações entrando aqui no nosso olho, na nossa retina, e a gente sente melhor o nosso corpo. Então, a gente vai, nesse momento, né, sentar de uma forma confortável. E se você se sentir à vontade, fecha um pouquinho os olhos, se você se sentir seguro aí onde você está. E nesse momento, vai convidando a sua atenção, a sua consciência, até o seu corpo, aqui e agora. De olhos fechados, sentindo o contato do seu corpo com a superfície na qual você está. Sentindo os seus pés em contato com o solo. Sentindo as suas pernas. Vai tomando consciência do seu quadril em contato com a cadeira, em contato com a superfície na qual você está. Sentindo o peso do seu corpo, solta o seu corpo aqui e agora. E vai respirando mais profundamente, inspirando e expirando pelo nariz. Na inspiração, expande o seu abdômen, expande a sua barriga. E na expiração, relaxa o seu corpo, solta os seus braços, solta os seus ombros. Sente o seu corpo aqui agora, percebe como você se sente, percebe se existe dor, se existe alguma tensão. E se permite, nesse instante, apenas respirar um pouco mais profundo. Inspirando e expirando pelo nariz. E vai soltando os seus braços, soltando os seus ombros, soltando o seu corpo. E só por esse momento, abrindo mão de tanta preocupação, abrindo mão de tanto julgamento, se permitindo respirar.
Sentindo o ar entrando e saindo do seu nariz. Respira profundo, tomando consciência dos seus braços, das suas mãos. Tomando consciência da sua face, soltando a sua testa, soltando alguma tensão que exista no seu rosto, soltando as bochechas, a boca. Inspira profundo, solta o ar, soltando os ombros, os braços. Vai tomando consciência do peso do seu corpo na superfície. Da temperatura do ambiente no qual você está. Dos sons que esse ambiente te oferece. E vai sentindo a sua presença aqui, agora. E vai inspirar em 5 segundos. Inspirando em 1, 2, 3, 4, 5 e vai soltando pelo nariz em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa o corpo. E mais uma vez, a gente vai inspirar em 5, 4, 3, 2, 1. E vai soltar em 1, 2, 3, 4, 5. E solta o seu corpo, solta os seus braços. Respira no seu tempo, no seu ritmo. E devagar, bem devagar, vai abrindo seus olhos. Vai voltando para cá. Se a gente for... Antes de eu mostrar aqui a neurociência disso, me falem aqui no chat, como vocês se sentiram? Como é que vocês estão se sentindo agora? Como é que chegou essa prática aí para vocês? Deu sono, mas foi bom? Sentido renovado, relaxado, bem melhor. Ultra relaxado. Isso, gente. E vejam o que a gente fez, né? A gente trouxe a nossa atenção para o nosso corpo, para a nossa respiração. E vocês têm a respiração disponível para vocês a qualquer momento. Vocês não precisam de muito para isso. Qualquer lugar, na escola, em casa, qualquer lugar, vocês podem fazer isso, mesmo que seja por 2 minutos, por 3 minutos. E quando vocês se sentirem mais ansiosos, mais estressados, respira um pouco mais profundamente, né? Ao invés de tentar reagir àquilo, ficar até com medo do próprio batimento cardíaco, ou ficar com medo, né, da respiração que está ofegante, como se fosse acontecer algo ruim, ao invés de reagir de forma automática, tenta respirar e dar a sua atenção para você. Veja como você se sente mais relaxado, como se sente mais disponível quando a gente faz isso, né? E aí, quando a gente vai falar de neurociência disso, a gente tem aqui o nosso cérebro, e a gente tem alterações, gente, tanto de estruturas, né, da forma do cérebro, quanto de funcionalidade, da forma como o cérebro funciona, quando a gente faz essas práticas de forma regular. E essas áreas, são essas áreas mais escurinhas aqui, são áreas principalmente relacionadas a como a gente decide as coisas, tomada de decisão, a como a gente lida com o medo, com a ansiedade, né, com o estresse,
a forma como a gente percebe o nosso corpo. Então, quando a gente volta a nossa atenção para o corpo, o cérebro, ele se modifica. Porque a atividade cerebral, ela também depende, né, e ela está muito relacionada à forma como a gente vive. Se a gente vive de modo mais acelerado, se a gente está sempre acelerando o tempo inteiro e dividindo a atenção com várias coisas, né, vai no celular, vai no computador, conversa com não sei quem, está sempre dividindo a atenção, vai ser difícil se concentrar, né, porque não é isso que você está cultivando diariamente. Então, quando a gente faz essas práticas, a gente favorece, né, o nosso cérebro a funcionar de forma mais organizada e a gente consegue sustentar melhor a nossa atenção, a gente consegue aprender, né, mais facilmente e consegue se regular melhor diante da ansiedade, porque eu começo a perceber os sinais do meu corpo quando eu me sinto mais ansioso e mais estressado, né? Então, quando a gente tem mais ansiedade, a gente vai tentar, a partir de agora, né, se observar, ser um detetive ou ser um cientista da nossa própria experiência, talvez descrever, nomear as experiências que a gente tem, né, se eu estou ansioso, como é que é essa ansiedade? Ela é um aperto no peito? Ela é um frio no estômago? Meu corpo está pesado, né? E também participar, esteja ativamente envolvido no momento, né? Quando a gente está começando a se colocar presente, disponível, a partir dessas práticas de presentificação, de meditação, a gente entende que nós somos parte desse processo. Então, parar também de culpar muito o outro, né? Porque alguém disse isso, eu fiquei ansioso. Não, mas como você está se relacionando com essa informação? Você também é parte disso, né? Então, participar ativamente desse processo, momento a momento. E aí tem uma dica, que é a técnica do stop, ou do parar, né? Então, quando você estiver ansioso, você vai parar, vai tomar fôlego, respirar, vai observar as sensações do corpo e vai, então, fazer alguma coisa. Ao invés de, imediatamente, quando sentir uma ansiedade, sentir um estresse, de agir, né, automaticamente, a gente para e observa isso, antes de agir. E lembre-se que tudo que você pratica cresce mais forte. Então, se a gente quer viver, né, com mais qualidade, com menos estresse, com menos ansiedade, a gente precisa, sim, ter uma vida com hábitos que favoreçam, né, que fortaleçam, que façam crescer esse tipo de estilo de vida mais presente e mais consciente. E aqui a gente tem uma imagem, né, que eu sempre coloco nas minhas apresentações, que é aqui o homem que está olhando duas árvores e a cabeça está aqui, ó, cheia de coisa, pensando na prova, no trabalho, pensando em todos os problemas possíveis do dia e da vida, enquanto que o cachorrinho, ele tá aqui olhando as árvores e ele tá vendo as árvores. E é aqui que a gente está querendo chegar, né? Ver as coisas exatamente no momento que elas estão acontecendo. E deixar de perder tanto tempo em um outro momento, seja lá no futuro, que está muito relacionado à ansiedade, seja lá no passado, que está muito relacionado à depressão, né? A culpa, eu me sentir culpado por alguma coisa que aconteceu, ok? E é isso, eu queria agradecer. Quem quiser me seguir no Instagram, esse é meu Instagram, Geice.araújo, e esse é meu site, para quem quiser saber mais informações sobre o que eu ando fazendo por aqui, né? Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela prática de vocês. Muito obrigada a você, Geise, foi ótimo. Como é que foi, Sara, para você? Como é que você fez a prática? Como é que você se sentiu? Eu fiquei olhando os comentários, mas ó, muita gente parou de comentar na hora e teve muita gente comentando que estava mais relaxado, que até mãe estava fazendo. O Daniel Alves, inclusive, falou: já quero um podcast da Geise, perfeita. Olha só. Inclusive, gente, eu tenho umas práticas gratuitas, tá? No aplicativo Insight Timer. Vocês podem baixar esse aplicativo gratuitamente. E eu tenho práticas de meditação lá. E aí, ó, pronto, a Soiane perguntou. O Insight Timer tem vários professores do mundo inteiro. E aí lá você pode tanto acessar as práticas gratuitas quanto práticas pagas. Todas as minhas práticas lá, áudios, são gratuitos. Então, vocês podem acessar e utilizar. São áudios mais curtinhos, de 5 minutos, tem alguns de 12 minutos, tem outros de 15 minutos. E aí vocês vão utilizando e sentindo se faz sentido para vocês. E quantas perguntas estão vindo? Eu tenho uma, porque eu, quando eu estava no colégio, eu era muito nervosa com prova, com essas coisas. E
Esses exercícios de respiração, assim, você indica para antes de uma prova, antes de uma apresentação, você está nervoso demais, como é que faz? Vai no banheiro, dá uma respirada essa de 5 segundos, depois volta, o que é que você indica, assim, para as pessoas nervosas? Indico. Então, o ideal é que a gente faça essas práticas, né, de respirar mais profundamente, independente de se sentir mais ansioso, porque quando a gente está mais ansioso, é mais difícil, naturalmente, a gente manter a atenção e a concentração aqui. Mas, se eu não tenho nenhuma outra alternativa naquele momento, sim, a respiração, ela é um caminho, né? Inclusive, isso me lembra muito, eu fiz Enem há alguns anos atrás, né? Fui tentar de fazer Enem, e aí muitas perguntas, muitas questões, pouco tempo para fazer, e aí ainda tava, tipo, faltava pouco tempo para acabar, eu não tinha feito a redação ainda. E aí eu fui, o que eu fiz? Da hora, eu vi que eu estava ficando muito desconcentrada e ficando ansiosa, porque não ia dar tempo de finalizar. Aí eu peguei, sentei, deixei minha canetinha do lado, fechei o olho e comecei a respirar, né? E fiz ali, parei 2 minutinhos e fiz isso. Quando eu abri os olhos, estava a fiscal da sala olhando assim para mim, porque eu acho que ela estava achando que eu estava com algum ponto, porque eu estava, tipo, muito... eu estava recebendo alguma coisa, né? Mas eu precisei fazer aquilo para poder me organizar internamente e terminar a prova. Então, aqueles 2 minutos, eu não perdi 2 minutos. Foi uma espécie de investimento. Eu investi aqueles 2 minutos em mim, para que eu conseguisse me organizar e conseguisse terminar, né, e me concentrar melhor e fazer a prova de forma mais fluida. Com certeza. Então, ajuda sim, respiração. Eu queria saber dessas coisas quando estava no colégio. A Steph Wolf, Geise, você disse que os pensamentos negativos sobre o futuro podem deixar-nos motivados pelo fato do cérebro enxergar aquilo como real. Mas se eu começar a ter... Cadê o resto? Ixi. Ah, pronto. Ué, não viu a mesma. A produção... Na verdade, assim, eu já começo a responder ele agora. Aí você vê aí se o restante da pergunta. Mas, quando a gente começa a ter esses pensamentos negativos, né, e começa a ter essa historinha, que esse crítico interno tá vindo falar pra gente, né, e a gente começa a pensar em um bocado de situações ruins, não é que o nosso cérebro vai achar que aquilo que é real. Na verdade, ele está projetando, né, e essa visualização, muitas vezes, ela é tão forte que o nosso corpo começa a reagir como se a gente estivesse passando por aquilo. Por exemplo, muitas vezes, em casos de transtorno de pânico, né, em crise de ansiedade muito forte, que tem pânico envolvido, a gente tem um pensamento de que algo ruim vai acontecer. E eu acho que eu vou sair na rua e eu vou ser assaltado. E aí eu não saí na rua, mas o meu corpo já começou a reagir, a ficar completamente tensionado, o coração começa a disparar, a respiração começa a ficar ofegante, como se eu tivesse, de fato, passando por aquela situação. Então, é muito importante que a gente comece a identificar como que há essa relação corpo-mente e como que a nossa consciência, né, que é uma coisa que está um pouquinho mais acima disso, a partir da tomada de consciência desses pensamentos, eu posso regular melhor. E ao invés de entrar e acreditar tanto, me identificar tanto com a historinha que esse pensamento está me contando, eu me afastar um pouquinho disso. E aí eu respiro. Quando eu respiro e eu me afasto, eu vejo que talvez aquilo não seja real. É uma forma de sair de uma crise de ansiedade, por exemplo. Ai, ela até continuou depois. Mas se eu começar a ter pensamentos motivados, mesmo que eu não tenha, essa visão seria distorcida ou estaria só enganando minha mente? Se começar com pensamentos motivados, mesmo que eu não tenha, né? Então, na verdade, não é... Eu não prego aqui uma psicologia positiva, no sentido de que vamos pensar positivo sempre, porque aí a gente vai viver positivamente e vai se motivar. Não é sobre isso, mas é sobre eu identificar quando eu estou apegado aos pensamentos negativos. Se eu quiser utilizar um pensamento positivo como antídoto disso, é uma das fontes, mas eu não acredito que seja uma fonte tão eficaz. Na minha experiência, pelo menos, na experiência dos meus alunos, né? O que é mais eficaz? É eu atingir uma postura de neutralidade. Então, eu estou numa postura neutra. E aí, dentro do Mindfulness, que tem um grande número de estudos científicos hoje, inclusive no meu doutorado eu estudei isso, né? O efeito da prática de Mindfulness na resposta ao estresse e na atenção. O que a gente traz é um componente de aceitação e de descentramento. O que é isso?
Eu aceito que eu estou tendo aquela experiência e eu me afasto dela, eu não me identifico com ela. E aí, se eu entendo que aquele pensamento ele é só um pensamento e ele também passa, eu deixo ele passar. Outra coisa é quando eu olho para esse pensamento, me agarro com esse pensamento e acho que aquilo ali é muito verdade. Aí eu entro num ciclo, né, de alimentar esse pensamento com mais pensamentos negativos. Então, atingir essa postura de neutralidade, que tem muito a ver com a aceitação do que eu estou vivendo aqui agora. Isso tem relação com dor crônica, por exemplo, se eu tenho uma dor física, se eu tenho uma dor na lombar, né, tenho uma dor no pescoço. Ao invés de simplesmente pensar que vai passar, mas eu olhar para isso com uma posição de neutralidade e respirar com isso. E aí a dor, ela vai, de certa forma, se modificando e, às vezes, sumindo. Pronto, é a pergunta do Vicente Calazans. Qual é o melhor momento para uma boa meditação? Pela manhã ou pela noite? Isso depende da fisiologia de cada um, porque tem gente que não consegue fazer uma prática pela manhã porque tem muito sono, e tem gente que não consegue fazer uma prática à noite porque está muito cansado e devaneia muito, está pensando em muitas coisas. Mas eu, Geice, recomendo muito que, se possível, a gente comece o dia com essas práticas, ou meditação, ou de yoga, porque na hora que a gente faz a prática, a gente modifica o nosso estado de consciência. Veja vocês, a gente fez uma prática aqui de 3 minutos, ou 5 minutos, eu não medi bem, mas vocês depois se sentiram como? Relaxados, se sentiram mais, parece que tirou um peso das costas, né, um peso da consciência, como alguém falou aqui. Imagina você fazer isso todo dia de manhã, como que a sua manhã não vai ser diferente? Como que o seu dia não vai ser diferente? Né? E para além disso, além do que a gente faz na prática, durante a prática, durante o dia a gente começa a trazer essa postura de mais observação, o que está acontecendo, ao invés de querer dar conta do mundo todo, né? Ao invés de querer se responsabilizar por tudo. Então a gente percebe esses pensamentos que estão nos dizendo muitas histórias sobre nós, e a gente se afasta um pouquinho deles. Então, é uma coisa que, iniciando o dia, certamente o seu dia, o restante, vai ser diferente. Por isso que eu recomendo fazer a prática pela manhã. A Mariana Freitas, ela pergunta se tem algum método que você recomenda para excluir os pensamentos na hora da meditação. Não tem como a gente excluir pensamento na hora da meditação. Tem como a gente se relacionar com eles de forma diferente. Então, se a gente tentar excluir, é como se a gente estivesse rejeitando ou negando aquele pensamento. O que a gente tenta, diante da prática de meditação, é aquela postura de neutralidade. Então, eu estou observando, ao invés de me apegando a isso. Então, deixa vir. Pensamento vem, pensamento vai. Pensamento vem, pensamento vai. Então, o melhor método é você parar de se preocupar com o pensamento. Deixa ele aí. Inclusive, a Ana Caroline Araújo até fala, Mariana, tem muitas playlists com som de natureza. É ótimo para se concentrar nesses sons. Você indica, assim, música, sons de natureza, essas coisas para fazer enquanto medita? Indico sim. Inclusive, tem estudos mostrando que sons de natureza, de cachoeira, ou sons de pássaros, têm um efeito no nosso sistema nervoso autônomo, né, o simpático, o sistema nervoso de luta ou fuga. A gente tem uma redução, então é como se a gente relaxasse mais, né, tem um aumento do parasimpático, uma redução do simpático, a gente relaxa com esses sons. Além disso, tem sons com sininhos, e também eu tenho uma playlist, para quem quiser seguir também no Spotify, no Deezer, uma playlist com músicas de meditação que ajudam na prática meditativa. São músicas mais calminhas, que podem ajudar a gente a entrar nesse estado de mais presença. Então, sim, eu indico essas ferramentas. O Daniel Alves, ele fala sobre as percepções também ficam distorcidas com o pânico, deixando o medo real. Isso, porque a gente acredita que aquilo ali está realmente acontecendo, né, nos pensamentos. Então, esses pensamentos, eles vão surgindo, a gente tem uma percepção do mundo, a gente tem uma amplificação sensorial, na verdade. É o que acontece no pânico. E aí a gente percebe tudo muito mais intensamente mesmo, e a nossa interpretação sobre esses estímulos, ela está alterada também. Então, uma das coisas que a gente trabalha com a meditação, com o mindfulness, é a forma como a gente interpreta os sinais do próprio corpo.
modificando essa relação de crenças de que o meu corpo, o coração está acelerado é porque vai acontecer algo ruim. Ou então, estou sentindo alguma coisa na barriga é porque vou ser assaltado. Então, a gente começa a modificar a nossa relação e a nossa interpretação desses sinais corpóreos. Ai, ficou ruim aqui na minha conexão, mas voltei. Aí tem de novo o amigo que eu falei o nome dele errado, desculpa. Mas ele pergunta se é possível relaxar mesmo enquanto fazendo alguma coisa. Exemplo, estou muito triste, mas não posso parar. Sim, na verdade, existem práticas que a gente chama de prática informal, né? Que é durante as atividades do dia a dia, a gente começar a prestar atenção naquilo de forma mais presente, de forma mais consciente. Então, se eu estou caminhando, eu vou caminhar com mais atenção. Se eu estou muito triste, não posso parar, o que eu posso fazer? Como é que eu posso olhar diferente para essa tristeza? O que essa tristeza está querendo me mostrar? Então, começar também a fazer questionamentos. E, diante de todas as atividades que a gente tem, utilizar algumas dessas atividades como meio para se presentificar. Né? Tô lavando a louça, lava a louça com atenção plena, gente. Vai tomar um banho, sente a água no corpo. Vai caminhar, sente o ar em contato com a pele. Vai caminhando um pouquinho mais devagar. Tá falando com alguém, olha nos olhos dessa pessoa. Né? Se coloca presente ali, ao invés de lavar a louça pensando na morte da bezerra, ou ir caminhar pensando nos problemas da vida. Você pode fazer isso? Claro que você pode, mas você também pode, né, caminhar de forma mais atenta, mais presente. Então, todo dia a gente tem 1 milhão de possibilidades de fazer essas práticas de presentificação, basta a gente querer. O Clash de Tudo pergunta, pode fazer mais de uma vez por dia a meditação? Pode fazer, pode fazer. É no mínimo uma vez, não tem máximo não, mas o mínimo tem. Né? Os meus alunos sempre falam isso. Quantas vezes é ideal para que a gente possa modificar o nosso cérebro? Na verdade, a gente, por questões de hábito, a gente sabe que um hábito ele se forma, ele vai se formando, a gente vai conseguindo colocar atividades na nossa rotina quando a gente vai fazendo aquilo de forma frequente. Então, se eu faço isso pelo menos uma vez, né, eu já estou saindo do nada para o 1. E aí eu começo a fazer, e eu posso fazer 2 vezes, posso fazer 3 vezes? Posso, depende da minha rotina, depende da minha disponibilidade, né? E existem estudos também mostrando que os benefícios da prática são diretamente relacionados com o tempo de prática, né? Então, o que isso significa? Quanto mais eu pratico, mais benefícios eu tenho. E aí vem a Geórgia perguntando, não consigo assistir um vídeo no YouTube sem estar acelerado. Isso prejudica a minha capacidade de se concentrar? Na verdade, isso já diz de uma dificuldade de se concentrar no ritmo normal, né? Então, prejudica sim. E é muito importante que você comece, Geórgia, a identificar no seu dia a dia como que essa necessidade de acelerar ou esse imediatismo está se manifestando. Talvez você fique ansiosa para receber uma resposta no WhatsApp, talvez você fique ansiosa, né, quando alguém te manda uma mensagem, você quer responder muito imediatamente, ou você está querendo que as coisas aconteçam muito rápido. Então, percebe isso na vida, né, para além disso do vídeo acelerado no YouTube, como que essa necessidade de acelerar está na vida. E sim, tentar praticar um pouco mais de desacelerar, né? Um pouco mais de presença, percebendo essa inquietação que surge quando você assiste um vídeo na velocidade normal. Tipo, você está me ouvindo agora, eu estou falando relativamente devagar, né? Então, como é que está a sua capacidade de concentração? Ou será que você gostaria de acelerar o que eu estou falando? Né? Observa isso. A Júlia Regina, ela pergunta, a meditação seria o melhor método para quem não consegue ter muita concentração? Se tem outro, qual seria? Na verdade, não é que exista um melhor método, existe de acordo com a pessoa, né? Cada ser humano é um, e tem pessoas que não gostam e não meditam, e tá tudo bem. E tem pessoas que, por exemplo, eu, quando comecei a prática de meditação lá em 2015, transformou a minha vida, assim, eu mudei
a minha pesquisa por causa disso, porque eu achei muito interessante o que estava acontecendo e eu queria entender um pouco melhor. Então, assim, a minha concentração melhorou, o meu relacionamento comigo e com as pessoas também melhorou. Então, para mim, é um método interessante, mas não necessariamente vai ser para você, Júlia. Então, você precisa experimentar. E aí, se você experimentar e ver que funciona, ótimo. Se não, vai tentando outras coisas, né? E hoje em dia tem várias alternativas, né? Tem pessoas que usam o neurofeedback como uma forma de concentração, né? Então, você está, por exemplo, prestando atenção em um determinado um joguinho de videogame, e aí, se você atinge um determinado nível de concentração, aquele joguinho vai te dar um feedback, você vai saber que está se concentrando melhor. A própria corrida é um ótimo exercício de concentração, porque você precisa concentrar na sua respiração. É uma espécie de meditação também, mas você está ali em movimento, né? Então, jogo de xadrez, alguma coisa que vai te exigir que você fique ali pensando nas estratégias, também exige concentração, né? Então, depende muito de como você é e do que faz sentido para você. Se não faz sentido meditar, não faz. E aí temos agora a pergunta do Joel. Isso. Alguma dica para ajudar na ansiedade no ambiente escolar? O medo de errar ainda é grande em relação aos alunos. Sim. Eu acredito que os professores e os alunos poderiam começar a inserir essas práticas no ambiente escolar antes de uma aula ou antes de uma prova, começar a entrar em contato com o próprio corpo e com as próprias emoções e ver o que está acontecendo, né? Se eu estou ansioso, se eu estou estressado, se eu estou tenso, e respirar nisso, porque também fugir disso não adianta muito. Então, eu acho que a minha dica seria, antes de começar uma aula, que já está acontecendo em muitos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, é iniciar com uma prática de 5 minutinhos ou de 10 minutinhos de presença, porque a partir dessa presença, a gente começa a ter possibilidades de reconhecer esse crítico interno que está ali o tempo inteiro, dizendo que a gente vai errar, dizendo que a gente não é suficiente. E quando a gente reconhece isso, a gente pode, de certa forma, se afastar um pouco. Então, é importante que essas práticas, né, eu vejo como uma possibilidade de serem inseridas assim, no ambiente escolar e ajudar tanto os professores para lidar com o estresse de estar ali, quanto para os alunos que também sofrem bastante pressão. Muito obrigada, Geise, pela sua palestra, foi muito interessante. Aos alunos que tiverem mais interesse, vão lá no site dela, no Instagram, tem bastante coisa legal. E agora eu vou chamar o Rafael Bender de novo, para finalizar aqui o dia. Obrigado, Sara. Eu não vou deixar a Geise sair, porque eu queria, na verdade, aproveitar que ela está aqui, que teve um comentário que fizeram aqui que eu achei muito interessante, né? Teve alguém que falou, eu não vi, deixa eu ver quem foi, que disse que deixava tudo para a última hora, né? E isso, Geise, na nossa escola, com esse lance de agora a gente está trabalhando remotamente, ambiente virtual, essas coisas todas, isso tem sido um grande problema. A gente viu que na nossa escola muitos estudantes têm acesso à internet, têm condições de estar lá acessando o nosso ambiente virtual, mas aí o ambiente virtual também favorece dados para a gente poder fazer certas investigações. E eu fui lá olhar como era o comportamento deles na hora de fazer as nossas atividades. E foi muito claro, foi um gráfico assustador, que cerca de 30% a 40% dos estudantes deixavam para fazer a atividade 1 hora antes do prazo final. Então, um negócio, assim, muito forte, né? Você teria alguma dica para esses queridos estudantes da nossa escola, algo que pudesse ajudá-los ou motivá-los a ter uma rotina mais adequada para esta realidade que a gente está vivendo, que é tão diferente, né? Na sala de aula você tem um professor ali, querendo ou não, perto de você, te dando uma certa assessoria, mas, né, aqui no ensino remoto as coisas são um pouco diferentes. Você teria alguma coisa para dizer para essa rapaziada? São pessoas procrastinadoras, né? Estão procrastinando aí os exercícios, deixando tudo para o final da hora, para o final do prazo. E, assim, acho que a minha dica é uma coisa que eu, né, fico me dizendo também e aplicando na minha vida, é organização, gente. Porque deixar para a última hora, o que vai acontecer? A gente vai fazer as pressas, o nosso sistema nervoso ele vai ficar super ativado, a gente vai se sentir mais estressado e mais ansioso diante daquilo.
E aí, pode ser que a gente cometa mais erros, porque a gente está fazendo as pressas, né? E tem uma nota menor no fim, aí você vai se frustrar. Então, é questão de organização, tentar, né, definir um horário por dia, nem que seja por 1 hora, 30 minutos, para ir fazendo aos pouquinhos as tarefas, se for possível para vocês, porque deixar para a última hora é como se a gente tivesse que viver na emoção, né? Fica assim, no prazo, assim, no limite. E como se fizesse antes, não, mas tem tempo ainda, deixa para depois, daqui a pouco eu faço. Só que de última hora a gente vai ter essa resposta estressora, né, estressante maior. Então a dica é tenta se organizar, fazer aos pouquinhos, devagarzinho, né, e observar também por que vocês estão deixando para a última hora. Observem isso. O que vocês estão evitando? Boa, isso, legal. Gente, então é isso, a gente vai terminando aqui esse primeiro dia. Eu queria, antes de mais nada,